Olá a todos, bem-vindos ao Livros e E-Books, e hoje eu vou dar continuidade ao projeto Lendo Sherlock Holmes, com O Mistério do Vale Boscombe e Outras Aventuras. Para quem não sabe ou está chegando agora, esse ano de 2019 eu estou fazendo a leitura da obra completa do Sherlock Holmes nessa coleçãozinha em 13 volumes da editora Melhoramentos. Eu vou deixar o link aí da playlist para todos os vídeos que já foram feitos e vou acrescentando à medida que for fazendo as leituras. Como eu falei no vídeo inicial do projeto, a obra completa é composta de 9 volumes, mas nessa coleçãozinha aqui, alguns volumes, principalmente os de contos, estão divididos em 2 volumes, por isso totalizam 13 volumes, né? Então esse aqui é o terceiro livro que a gente leu e juntamente com O Roubo da Coroa dos Berilos, ele forma As Aventuras do Sherlock Holmes, né, que é um livro que foi lançado em 1892, foi o primeiro livro de contos, que reunia aí 12 histórias que foram publicadas na Strand Magazine desde o meio do ano anterior, 1891, até o meio do ano de 1892. E esse livro, então, traz 12 contos, alguns mais interessantes, outros menos, e eu vou falar um pouquinho aqui, então, dos 6 primeiros, que são os que estão aqui nessa edição. O primeiro conto desse livro é o famoso Um Escândalo na Boêmia, em que nós encontramos o Watson, que não mora mais com Sherlock, casado, já clinicando novamente, e numa visita que ele vai fazer ao amigo, ele é compelido, então, a ajudá-lo num caso bastante sigiloso, que, se vier à tona, vai ser assim, um grande escândalo em todas as casas reais da Europa. E esse conto ele é muito famoso porque ele traz a Irene Adler, ou Irene Adler, né, que muitas vezes é tida como interesse amoroso do Sherlock, mas o Watson, que é quem narra as aventuras, né, ele frisa isso a todo momento, em que o Sherlock, na verdade, ele não tem o interesse amoroso em ninguém, ele é egoísta demais para se envolver amorosamente com alguém. O interesse dele na Irene é simplesmente pela inteligência dela, que ela consegue muitas vezes prever o que ele vai fazer, e isso então é esse motivo de admiração dele, é a inteligência dela, ainda mais vindo de uma mulher, né? Não podemos esquecer que nessa época as mulheres eram tidas ainda como seres não tão inteligentes quanto os homens. Toda a literatura dessa época, né, bastante machista, e o Sherlock não é diferente. Então esse é o principal motivo de admiração dele pela Irene Adler. E, a meu ver, não é um conto tão bom, porque eu acho que ficou aquém da capacidade investigativa aí do Sherlock. A Liga das Cabeças Vermelhas é o segundo conto dessa coletânea. É um conto bastante diferente, a história é bem original, gostei bastante desse. Inclusive, ele é um dos preferidos do próprio Conan Doyle. E o enredo dele, nós temos um homem ruivo, que ele é dono de uma loja de penhores, mas está em situação financeira complicada, e ele se candidata a um emprego muito vantajoso, né, com alta remuneração, e só para pessoas que sejam ruivas. Então ele se candidata a esse emprego, ele consegue o emprego, e ele tem apenas que comparecer a um determinado local e ficar lá durante tantas horas por dia, copiando trechos, copiando artigos da Enciclopédia Britânica. Um belo dia, quando ele chega para trabalhar, encontra apenas um aviso na porta que o escritório está fechado, e ele não entende nada, ele não foi comunicado de nada, e mais curioso é que as pessoas dali do local, em volta, ninguém nunca ouviu falar dessa tal firma na qual ele prestou os serviços aí durante esse determinado tempo. Então ele, né, acredita até que esteja tendo algum tipo de alucinação, e ele então vai procurar o Sherlock para tentar resolver esse mistério, né? E como sempre fica tudo bem claro aí depois de uma breve investigação, o Sherlock descobre tudo o que aconteceu, qual é o grande mistério dessa firma desaparecida. O terceiro conto
é um caso de identidade, em que Sherlock é procurado por uma moça cujo noivo desapareceu no trajeto de casa para a igreja. E ela o viu embarcar na carruagem, mas quando a carruagem chegou na igreja, ele não se encontrava mais no interior. E desapareceu sem deixar vestígios e não se comunicou mais. E ela então vai procurar o Sherlock para que ele descubra o paradeiro do seu noivo. E o que é mais interessante nesse conto aqui é que essa personagem ela é rica, financeiramente independente, mas nós percebemos aqui que nessa Inglaterra vitoriana, mesmo nessa situação em que as mulheres não dependiam de um homem para mantê-las, elas têm dificuldade, têm muitos empecilhos para que elas ajam por conta própria de forma independente. Mais uma prova, né, daquele machismo que eu falei no primeiro conto. Aqui também ele se faz bastante presente. É uma característica bem interessante dessa época. O próximo conto é o que dá nome a esse volume, é O Mistério do Vale Boscombe. O Sherlock ele é procurado por uma moça do interior, cujo amado está preso por suspeita de ter assassinado o próprio pai. Embora todas as evidências apontem realmente para ele, tudo indica que ele seja o assassino, ela acredita na inocência dele. E depois do que ela relata ao Sherlock, ele também acredita na inocência do rapaz e vai tentar fazer tudo para provar essa inocência, mesmo contrariando a opinião do inspetor Lestrade, que é o oficial da Scotland Yard que está cuidando do caso e que está perfeitamente convencido da culpa do rapaz. O interessante desse conto é que ele é o primeiro desse livro que contém realmente um crime. Os outros que nós vimos anteriormente eram mais casos misteriosos do que propriamente crimes. A seguir nós temos o conto As 5 Sementes de Laranja. Numa noite de tempestade, o Sherlock é procurado por um rapaz que recebeu uma carta contendo 5 caroços de laranja e um bilhete assinado KKK. E ele ficou apavorado porque tanto o pai quanto o tio morreram em situações semelhantes após receberem uma correspondência idêntica. Com medo, apavorado, né, com medo de ser a próxima vítima, ele vai procurar o Sherlock, que vai então investigar e tentar descobrir qual é o mistério por trás dessa correspondência, desse crime, antes que o crime venha a ocorrer. E muito interessante nesse conto aqui é porque ele menciona explicitamente a Ku Klux Klan, que é aquela organização criminosa extremamente racista e violenta que acho que ainda existe, né, nos Estados Unidos, mas que tinha muita questão racial aí na década de 50 e 60. E muito interessante, então, ver ela mencionada, porque uma organização criminosa, nessa época, mencionada explicitamente numa obra, né, de tal alcance, é bastante interessante. Um outro ponto também interessante desse conto é que mesmo o Sherlock conseguindo solucionar a questão, ele fica com um gostinho aí de frustração, ele não se fica plenamente satisfeito com o resultado. O Homem do Lábio Torcido é o conto que encerra o livro, e a meu ver é um dos melhores, se não o melhor do livro, e um dos melhores contos de toda a carreira do Sherlock. O início dele é bem diferente, porque o Watson vai a um local de venda e de consumo de ópio resgatar o marido de uma amiga da sua esposa, sem ter a menor ideia que isso vai levá-lo a uma nova aventura com o Sherlock Holmes. O Sherlock está investigando o desaparecimento de um homem que foi visto de uma janela, acenando para a esposa na rua, e depois disso desapareceu misteriosamente e é tido como assassinado, né? As roupas dele foram encontradas junto com manchas de sangue no local, e um mendigo ali das proximidades ele é então considerado o principal suspeito. Só que alguns dias depois desse caso ter sido supostamente resolvido, a esposa desse homem recebe uma carta inquestionavelmente escrita por ele. Ela então vai ao Sherlock, que brilhantemente resolve o problema
e, mais uma vez, né, de forma sensacional e deixando estupefato não só o Watson, mas também nós, leitores. Então, esses foram os 6 contos constantes aqui do Mistério do Vale Boscombe e Outras Aventuras. Contos muito bons, alguns nem tanto, porém todos têm aquela magia que a gente sempre procura no Sherlock, né? Aquela capacidade dedutiva dele que nos deixa boquiabertos e que a gente não tem a menor ideia de como ele consegue observar tanta coisa em tão pouco tempo, e às vezes só nisso, só nessa observação inicial, ele consegue solucionar um caso aparentemente sem solução. Então, mais uma leitura bastante interessante desse projeto. Eu deixo o convite também para vocês continuarem assistindo os vídeos, não só do projeto, mas todos os vídeos do canal. Por favor, deixe seu like se vocês gostaram do vídeo. E se tiverem interesse também em comprar as obras do Sherlock Holmes, eu vou deixar o link da Amazon aí embaixo para que vocês possam fazer a compra e se deliciar também com as aventuras, as ótimas aventuras desse detetive já que encanta os leitores do mundo todo já há tanto tempo. Tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.